Olá, sétimo ano, tudo bom? Bom dia para vocês. Vamos dar início a mais uma de nossas aulas, né? E na aula de hoje nós faremos a correção da atividade que eu passei para vocês, uma atividade de fixação, não foi? Que eu passei para vocês na sexta-feira, tá? Então vamos lá para a correção. Primeira questão: assinale a única alternativa que é predicativo do sujeito. Vocês lembram sobre o que eu já falei sobre o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito vai ser aquele complemento, né? Vai ser, gente, aquele termo, né? Que vai atribuir característica, qualidade ao sujeito, tá certo? O predicativo do objeto vai ser a mesma coisa, só que ele vai atribuir ao objeto, tá certo? O predicativo do sujeito, ele funciona como se fosse um adjetivo, dando qualidade, dando característica, tá certo? Porém, ele vai dar característica ao sujeito ou ao objeto. Quando ele dá característica ao sujeito, nós chamamos de predicativo do sujeito. Quando ele dá característica ao objeto, chamamos de predicativo do objeto, tá? Então, vamos lá para os itens. Ela acha minha camiseta feia. A gente tem o sujeito ela, temos o predicado acha minha camiseta feia. O verbo é o verbo achar, né? E aí nós não temos predicativo do sujeito. Nós não temos nada que qualifica ou dá característica ao sujeito, né? E o item B. Pedro chegou exausto. Quem foi que chegou exausto? Pedro, né? Então, o exausto está dando característica a Pedro, né? Que é o sujeito nessa oração. Então, o item correto é o item B. Segunda, o professor atravessou o pátio apressado. Neste período, há um predicativo verbo nominal com predicativo do objeto. Atravessou o pátio apressado é igual ao predicativo verbal. O pátio é igual ao núcleo do predicado. Apressado é igual ao predicativo do sujeito. E aí, gente, a gente tem que marcar uma das alternativas, né? Qual das alternativas está correta para a gente marcar? Então, vamos lá analisar essa frase, né? Temos aí o professor atravessou o pátio apressado. O professor é o sujeito, né? O predicado é atravessou o pátio apressado. Temos o complemento do verbo, né? Que o verbo atravessou, que é o pátio, né? E apressado, quem estava apressado era o professor. Então, temos aí o predicado do sujeito. Então, vamos lá. Nesse período há um predicado verbo nominal com predicativo do objeto? Não, né, gente? A gente tem predicativo do sujeito e não o predicativo do objeto. B. Atravessou o pátio apressado. É igual ao predicado verbal? Também não, né? O pátio é igual ao núcleo do sujeito? Não, o sujeito é o professor, então não tem como o pátio ser núcleo do sujeito. E a apressada é igual ao predicativo do sujeito? Sim, né? Apressado está se referindo, está dando qualidade, característica ao sujeito. Então, sim, é um predicativo do sujeito. Terceiro, nosso filho chegou atrasado. O predicado é. Então, a gente tem que ver aí qual é o predicado de nosso filho chegou atrasado. O predicado é o nominal, verbal, verbo nominal ou predicativo do sujeito. A gente tem alguns tipos, né, gente, de predicado. Vamos primeiro procurar o sujeito. Nosso filho é o sujeito, né? Chegou atrasado é o verbo. O verbo chegar é significativo ou de ligação? Aí a gente tem o verbo, né, gente, chegar, que é um verbo significativo. Portanto, nós já temos a opção de ser um verbal ou verbo nominal, né? Porque o verbal a gente precisa de um verbo significativo só. E o verbo nominal a gente precisa de um verbo significativo, mais um predicativo, né? Assim, precisamos de uma oração que tem um verbo significativo, mais um predicativo para ser um verbo nominal, né? Então, nosso filho chegou, verbo significativo. Atrasado não é o complemento do verbo. Atrasado é um predicativo, né, gente? Nosso filho chegou atrasado. Quem foi que chegou atrasado? Nosso filho. Então, é um predicativo do sujeito. Portanto, o item correto é o item C, predicativo verbo nominal. Porque nós temos um verbo significativo mais um predicativo do sujeito. Quarta questão. O predicado é nominal em é certo. Então, a gente tem que procurar o que não é nominal. Os passageiros ficaram assustados. O planeta podia ser tranquilo. Zé Maria não estava sóbrio. Você acha Júlia bonita, mamãe?
Então, gente, nós temos um predicado nominal quando temos um verbo dentro do predicado que é um verbo não significativo, né? Que é um verbo de ligação, né? Tá certo? Então, gente, nós vamos procurar aí quais os verbos de ligação, né? Então, aí, gente, os passageiros ficaram assustados. Sim, é um verbo ficar, é um verbo de ligação. Então, essa aí é um nominal, né? B, o planeta podia ser tranquilo. O verbo é ser e ele também é uma de ligação. Zé Maria não estava sóbrio. Também estava vendo o verbo estar, também é um verbo de ligação. Você acha Júlia bonita, mamãe? E aí o verbo achar não é um verbo de ligação, tá? Então temos aí o item correto, o item D. E quinta e última questão. Assinale a opção em que o termo destacado foi corretamente analisado. Todo aquele amor deixava um insensível. Sensível é predicativo do objeto. Gente, insensível é predicativo do objeto? Ele tá qualificando, dando característica ao objeto? Então vamos analisar aqui, gente. Todo aquele amor deixava o insensível. Ele está dizendo que é um predicativo do objeto. Vamos procurar aqui, gente, o verbo. Deixavam, né? O que deixava insensível? Todo aquele amor deixava o insensível. Insensível vai ser predicativo do objeto, tá? Então, o item correto é o item A, tá, gente? Qualquer dúvida, gente?